Deus levou Filipe uma estrada deserta para se encontrar com uma única pessoa, o oficial da rainha de Candás, lá da Etiópia, que estava voltando de Jerusalém. E quando a gente lê aquele texto, fica assim: Deus, como é que pode? O Senhor estava usando esse homem para ganhar vidas e vida, multidões se convertendo, e agora ele vai pregar o evangelho para uma pessoa? Para uma pessoa. Mas Deus tinha um propósito na vida daquela pessoa. Jorge Marx era pastor, ultimamente, lá em Constantinopla, uma igreja de mais de 1000 membros. Um ministério assim maravilhoso, com pastores. Teve ministério na televisão, no rádio, um negócio assim impressionante. E de repente Deus o tira de lá e o leva, sabe para onde? Sabe para onde? Para onde? Para onde? Para onde? Portugal. E para que lugar de Portugal? O pior lugar que tem do sentido espiritual, que é o norte de Portugal, onde os portugueses não vão pregar o evangelho normalmente. Terra árida, terra difícil, e esse homem sai de lá para uma igreja, não sei se com 6, se com 7, se com 10 membros. E eu fiquei pensando, ele não vai aguentar não. Ele vai voltar antes do tempo. Mas ele aguentou até hoje. Ele está aqui nesta manhã para nos trazer assim algo tremendo do que Deus tem feito na sua vida e no seu ministério. É uma alegria, é uma honra, e eu peço a você agora que se prepare para ouvir algo tremendo da parte de Deus para o seu coração. Deus te abençoe. Bom dia, amados irmãos. Que a graça e a paz do Senhor Jesus sejam conosco. Amém? Queridos, para mim é um prazer muito grande voltar a esta igreja, principalmente porque Deus tem colocado à sua frente o pastor Vitor e Esther. Eu os conheço já há uns 30 líder de pastores, e é um prazer poder pregar a palavra. Quero agradecer a igreja PIB de Copacabana, porque tem também participado do nosso sustento, tem segurado as cordas, tem nos socorrido neste sentido. Os irmãos sabem de toda a crise, o aumento do euro, do dólar, e quanto mais a distância entre reais e euros, mais reais são necessários para levantar o mesmo número de euros. E no ano passado, 11 famílias missionárias foram chamadas de volta da Europa, 4 de Portugal, e com certeza em outras partes do mundo também houve um corte devido às questões financeiras, e o mundo precisa de Cristo. E o nosso país precisa desesperadamente de Deus e as autoridades do seu revestimento para que essa nação seja próspera economicamente e a maior potência missionária do mundo. O Brasil já é e se tornará pela graça do nosso Deus. Eu quero compartilhar com os irmãos o primeiro capítulo de 1 Tessalonicenses, e em seguida eu compartilho também algumas experiências. Fico feliz de ver tantos irmãos. Desde a primeira vez que eu vim aqui a Copacabana, aquela irmã está tocando. E eu volto aqui décadas depois, ela está sempre ali, firme e forte. E outros irmãos. Ver o Paulo, a Jaque, um casal querido, filho do diácono João Florencio, amigos nossos, lá de Constantinopla, Manaus. É uma alegria rever irmãos queridos e amados. Primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses, no capítulo 1, diz assim a palavra de Deus: Paulo, Silvano e Timóteo, a igreja dos Tessalonicenses que está em Deus Pai e no Senhor Jesus Cristo, graça e paz vos sejam dadas. Sempre agradecemos a Deus por todos vós, mencionando-vos em nossas orações. Diante de nosso Deus e Pai, lembramo-nos constantemente da vossa fé atuante,
do vosso amor prestativo e da vossa esperança bem firmada em nosso Senhor Jesus Cristo. Irmãos, amados de Deus, sabemos que fostes escolhidos por Ele, porque o nosso Evangelho não chegou a vós somente com palavras, mas também com poder, com o Espírito Santo e com absoluta convicção. Sabeis muito bem como procedemos em vosso favor quando estávamos convosco, e vos tornastes nossos imitadores, e do Senhor, recebendo a palavra com a alegria que vem do Espírito Santo, mesmo em meio a muita tribulação. Dessa forma, tende-vos tornado modelo para todos os crentes na Macedônia e na Acaia, pois a partir de vós, não somente a palavra do Senhor foi ouvida na Macedônia e na Acaia, mas também a vossa fé em Deus foi divulgada em todos os lugares, a ponto de não precisarmos mais falar sobre isso, porque eles mesmos anunciam de que maneira fomos recebidos entre vós, de que forma vos convertestes dos ídolos a Deus para servirdes ao Deus vivo e verdadeiro, esperando do céu seu Filho, a quem Ele ressuscitou dentre os mortos, Jesus Cristo, nos livra da ira vindoura. Concede-nos graça, Senhor, para entregar e receber a santa semente incorruptível, a Tua palavra. Concede Tua bênção sobre ela em nome de Jesus. Amém. Amados irmãos, este capítulo da carta de Paulo, primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses, é extremamente edificante, porque Paulo fala da igreja e do evangelho. Ele fala da igreja como produto do evangelho, e fala da igreja espalhando o evangelho, que por sua vez produz mais igrejas, e que igrejas que continuam espalhando o evangelho, a igreja e o evangelho. Não há igreja sem evangelho, e é a igreja quem espalha o evangelho. E assim as igrejas nascem e são plantadas, e é por isso que nós estamos aqui. O apóstolo Paulo, ele diz no verso 4 que ele, Timóteo e Silas sabiam que eles haviam sido escolhidos por ele. Eu não sei como você teologicamente se posiciona diante do tema da eleição, mas é tema de muito debate, de muito questionamento. Mas na Bíblia ele sempre é apresentado do ponto de vista extremamente prático. Como não está escrito na testa de ninguém quem é ou não é de Deus escolhido ou eleito, temos que perguntar, Paulo, Silas e Timóteo, como vocês sabiam que os Tessalonicenses, aquela igreja, que eles eram escolhidos por ele? E o apóstolo vai então descrever todas as evidências que levaram os três a concluírem: eles eram escolhidos por Deus. Em primeiro lugar, sabemos que fostes escolhidos por Deus porque o nosso evangelho não chegou a vós somente com palavras. O evangelho chegou à cidade de Tessalônica com palavras. O evangelho é uma mensagem a ser proclamada. E nós sabemos que o Senhor é soberano sobre quem pregará e quem receberá a palavra. Sabemos em Atos 16 do intuito da equipe missionária de dirigir-se para a Ásia e para a Bitínia, mas foram impedidos pelo Espírito. E mediante revelação, entraram no continente europeu, na Grécia, pregaram em Filipos e foram para Tessalônica. Portanto, o evangelho chegou a eles e eles ouviram a palavra, porque Deus é soberano na obra da evangelização. Quem pregará e quem ouvirá, Deus está à frente, é Ele quem decide. E Paulo está dizendo, sabemos que vocês são escolhidos de Deus, porque o evangelho chegou a vós com palavras, mas ele não chegou a vós somente com palavras.
Sabemos que vocês foram escolhidos por Deus, porque o Evangelho chegou com palavras, mas também chegou com poder. Poder de Deus, poder que quebra, poder que liberta, poder que converte, poder que cura da cegueira satânica, que regenera os mortos. O Evangelho é o poder de Deus, e ele precisa chegar às pessoas com poder e com o Espírito Santo. E nós não podemos separar e divorciar o que Deus uniu. O Senhor disse: quem vivifica é o Espírito. A carne não serve para nada. As palavras que eu vos tenho dito são espírito e são vida. Quando o Evangelho chega a uma cidade com poder, poder de Deus, com o Espírito Santo, aquele que convence do pecado, da justiça e do juízo, que regenera o pecador morto em seus delitos e pecados, então temos certeza de que aquela gente era escolhida de Deus. Mas o Evangelho chegou com palavras, com poder e com o Espírito Santo, mas chegou também com absoluta convicção. Os irmãos observem Paulo falando o nosso Evangelho. O Evangelho de Paulo, de Silas e de Timóteo. No capítulo 2, 3 vezes ele diz o Evangelho de Deus. No capítulo 3, ele fala o Evangelho de Cristo. O Evangelho é de Deus, é de Cristo, mas tem que ser o meu Evangelho. Eu creio nele, na veracidade plena, na sua inspiração, na sua suficiência, na sua inerrância. É preciso crer naquilo que prega. A pregação é fraca, ela não tem poder quando duvidamos da verdade de Deus. O liberalismo teológico que hoje está na Europa, no Brasil, nos púlpitos, as pessoas não creem mais no que Paulo, por exemplo, está dizendo. Abra aí em 2 Tessalonicenses capítulo 1. Olha o que está escrito no versículo 8, no final do versículo 7, está escrito em 2 Tessalonicenses 1, que o Senhor Jesus se revelará do céu com seus anjos poderosos em chama de fogo, punindo os que não conhecem a Deus e os que não obedecem ao Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo. Você crê que isso é verdade? Que Jesus se revelará em chama de fogo? Ele punirá quem não conhece a Deus, quem não obedece o Evangelho. E o que eles sofrerão como castigo? A perdição eterna, longe da presença do Senhor e da glória do seu poder. Mas não se fala mais da ira de Deus, dessa reação santa, dessa indignação divina diante do mal e do pecado. Não se fala mais do Evangelho, que Cristo, como diz o apóstolo Paulo, ele nos livra da ira vindoura. Ele é a propiciação, é ele quem aplaca a ira de Deus quando a sua vida é derramada, o seu sangue é propiciador, o seu sacrifício satisfaz a justiça de Deus, aplaca a sua ira. O que nos separa de Deus não são só os nossos pecados. Essa é a nossa parte que nos separa, mas o que nos separa de Deus é a própria ira, é a santidade de Deus, que não pode nos aceitar na condição de pecadores como somos. Portanto, se em nós é preciso haver uma redenção, uma remissão, no coração de Deus, a sua ira precisa ser aplacada. E o que satisfaz a Deus? Justiça. E a vida justa de Cristo, a vida santa, inocente, sem mácula do nosso Redentor, o seu sacrifício satisfez todas as demandas da justiça de Deus. E é com base nessa justiça de Cristo a nós imputada que Deus nos declara justos, apesar de ímpios na sua presença. Por isso somos justificados pela graça, por meio da fé. E nós precisamos crer nisso. E Paulo diz o nosso Evangelho. O Evangelho chegou a Tessalônica com palavras, porque é uma mensagem. Muitos dizem, não é preciso pregar, basta testemunhar. É mentira. Você tem que abrir a boca, você tem que falar. E a sua vida será o embasamento, será o alicerce do que você diz. Senão, você entrará em contradição.
E as pessoas dirão: o evangelho da transformação que você prega não transformou a sua vida, porque o seu testemunho não condiz com o evangelho que você prega. O testemunho, viver o evangelho, é a base da pregação, principalmente da evangelização. Mas o evangelho é uma mensagem, tem que chegar às pessoas com palavras, mas precisa chegar com poder de Deus, porque o império das trevas está aí. O semeador saiu a semear, a palavra é semeada no coração, e o diabo, imediatamente, tem demônios aqui, e sabe o que eles querem? Tirar a palavra que está entrando no seu coração, para que você não creia e não seja salvo. Ele trabalha, e é preciso poder para quebrar isso. O Espírito Santo, de absoluta convicção, crer no Evangelho, por mais que nos ridicularizem e digam que é uma mensagem obsoleta, é uma mensagem que precisa ser adaptada à cultura moderna para se tornar mais palatável, mais digerível, nós temos que crer nesse Evangelho e pregá-lo, porque um antídoto, se for adulterado por subtração ou adição de substâncias, ele se torna ineficaz. O Evangelho é poder que salva, se ele permanece o Evangelho de Jesus Cristo. E as pessoas precisam ouvir o Evangelho de Jesus Cristo, o Evangelho da graça de Deus. Por isso Paulo diz: eu, Timóteo e Silas sabemos, não porque estivesse escrito na testa de vocês, eleitos. Temos que pregar a todos, e Deus visitará, e Deus visitou. Paulo diz no versículo 6, mais uma evidência de que vocês são eleitos, e vos tornastes nossos imitadores e do Senhor. Em que sentido? E no capítulo 2, verso 14, também imitadores das igrejas na Judéia. Em que sentido? Eles receberam a palavra que Paulo chamou de nosso evangelho. Se eles receberam, foi porque Deus lhes abriu a porta da fé. Foi porque Deus lhes abriu o coração. Foi porque o Espírito Santo se manifestou e o poder da palavra os converteu. Eles deram as boas-vindas, eles receberam, acolheram, acataram a palavra. Mas eles sofreram por isso. Sofreram porque receberam o evangelho. Foram perseguidos, ridicularizados, sofreram, receberam em muita tribulação, mas simultaneamente com a alegria que vem do Espírito Santo. E a alegria que vem do Espírito Santo como produto da reconciliação com Deus, da libertação, do novo nascimento, da certeza do perdão dos pecados e da vida eterna, essa alegria é maior, extremamente, infinitamente maior do que toda a dor que se amarga pelo fato de crer. Por isso, Paulo tinha certeza, eles são eleitos de Deus, porque foram perseguidos, mas não rejeitaram a palavra, receberam a palavra em meio a muita tribulação e se alegraram com a alegria do Espírito. Em Portugal, é claro, algumas pessoas querem Deus, mas a família imediatamente se levanta e proíbe. A família tem um poder enorme de tirar as pessoas de Deus, porque as tradições, elas estão extremamente arraigadas, e você vê uma pessoa querendo Deus, e daqui a pouco ela vai embora. Ela não suporta a perseguição da família, do marido, das ameaças. Quantos foram embora? Algumas dessas pessoas nós temos que telefonar e dar assistência por telefone, escondido do marido, escondido da família, para sustentar a fé, porque não conseguem sofrer. Mas o Evangelho traz sofrimento. Eles sofreram, mas com a alegria do Espírito Santo. Meus irmãos, quando as pessoas sofrem com a alegria do Espírito e não rejeitam a palavra, isso é uma evidência de conversão. E nesse sentido, eles estão imitando Jesus. Porque Jesus sofreu por causa da palavra. A Bíblia diz
que ele era elogiado por todos, em todas as sinagogas que ele pregava. Na sinagoga de Nazaré, onde ele cresceu, ele, diz o texto bíblico, todos estavam admirados, todos o exaltaram, todos com as palavras de graça que saíam de sua boca. Mas quando ele os confrontou com a palavra de Deus, diz o mesmo texto que todos ficaram indignados, todos o expulsaram da sinagoga, todos o expulsaram da cidade, todos o levaram para um despenhadeiro, para o empurrar de lá. Jesus deixou até aí. E quando chegou nesse momento, ele usou da sua autoridade e passou no meio deles. Ele os encarou, eu tenho absoluta certeza que aquela multidão enfurecida para empurrá-lo, já na beira do precipício, ele os encarou com a autoridade do Filho de Deus e passou no meio deles e ninguém lhe colocou a mão. Mas todos fizeram isso com ele por causa da palavra. Jesus sofreu por causa da palavra. Os apóstolos sofreram por causa da palavra. Paulo e Silas foram chicoteados, surrados à meia-noite. Não estão reclamando porque Deus os impedira pelo seu Espírito de ir para a Bitínia ou a Ásia, os chama para Filipos, os chama para o continente europeu para apanhar. Eles estão louvando a Deus porque conhecem a soberania, louvando a Deus, a alegria do Espírito Santo em meio ao sofrimento. Muita gente não fala de Cristo onde trabalha, na universidade, porque tem vergonha do Evangelho. Não quer sofrer, não quer ser ridicularizado, não quer passar como uma pessoa antiquada, que crê, dizem eles, nas besteiras da Bíblia. Mas o sofrimento é recompensado pela alegria que vem do Espírito Santo. E essa alegria só experimenta quem sofre por causa da palavra. Se você se omite para não sofrer, você pode não estar sofrendo, mas com certeza também não está experimentando a alegria do Espírito Santo. Ela é indizível e cheia de glória. Queridos irmãos, ao mesmo tempo que eles se tornaram imitadores, o verso 7 diz que eles se tornaram modelo. Quem imita Jesus, quem imita os apóstolos, se torna modelo a ser imitado pelos demais crentes. Por quê? Porque quem segue Jesus, quem imita Jesus é modelo. Eu não sou perfeito, tenho pecados. Quem convive comigo os conhece, sabe como eu sou. Mas quem sabe que eu imito Jesus, pode me imitar e me ter como modelo, como referencial. E eles se tornaram modelos para todos os crentes na Macedônia e na Acaia. Para os crentes de Filipos, de Bereia, para os crentes de Atenas, para os crentes de Corinto. Eles se tornaram modelo. Mais ainda, verso 8, está escrito: a partir de vós, não somente a palavra do Senhor foi ouvida, na minha versão, em outras versões diz que a palavra do Senhor repercutiu. No grego é uma palavra que significa um alto som. Um som que é emitido de um determinado lugar, ele é muito alto e todos o ouvem. Por isso ele também é traduzido como trombetear, porque quando você toca a trombeta, se ouve em muitos lugares, porque é um som muito forte, ou trovejar, é o ecoar do trovão, é o trombetear da trombeta. Eles pregaram a palavra, eles receberam o evangelho da salvação, sofrendo com alegria, imitando os apóstolos, sendo modelo, e eles trovejaram, eles trombetearam a palavra, abriram a boca com ousadia e com coragem. E Paulo diz que a partir deles a Macedônia e a Acaia ouviu a palavra de Deus. Paulo diz mais no verso 8, o impacto da conversão deles foi tão grande que a própria sociedade encarregou-se por si mesma de divulgar em todos os lugares a nova fé em Deus, uma nova comunidade. Diz o apóstolo Paulo, mas também a vossa fé em Deus foi divulgada em todos os lugares. E quem a divulgou?
a própria sociedade, porque eles ficaram impactados. Sabe por quê? Porque eles se converteram dos ídolos. Queridos irmãos, ídolo não é a questão apenas de uma estátua inocente e inofensiva e alguém que se curva diante dela. Paulo diz, e já Deuteronômio, Moisés já sabia disso, por detrás da idolatria e dos ídolos estão os demônios. Paulo diz, o que se sacrifica ao ídolo não é nada. Ídolo também não é nada. Mas quando é sacrificado, ali tem espiritualidade maligna. Satanás escraviza as pessoas através da idolatria. E no mundo pagão, ninguém rompia com seus deuses, ninguém rompia com seus ídolos. Haviam ameaças, grandes ameaças, medo de que as ameaças se cumprissem, se concretizassem. E nunca ninguém rompia com um ídolo para não sofrer a retaliação do mundo maligno espiritual, que eles entendiam ser os ídolos, mas eram os demônios. E eles se converteram. E sabe o que aconteceu com eles? Nada. Nenhuma ameaça se cumpriu. Nada lhes aconteceu. A sociedade ficou impressionada. Uma nova fé em Deus. Eles se converteram dos ídolos. Agora só adoram o Deus vivo e verdadeiro. Nada lhes aconteceu. É o poder de Deus que protege. A Bíblia diz que quem é nascido de Deus é guardado por Ele, e o maligno não o toca, não trisca nele, não toca nele, porque ele é protegido de Deus. Deus me permitiu batizar uma senhora que havia sido mãe de santo durante 25 anos. Essa mulher vivia nos cemitérios, comendo carne crua, bebendo litros de cachaça, fazendo tudo o que se pode imaginar. Naquele centro espírita, ela era a segunda em poder. E Jesus Cristo se revela a ela em sonho. E ela vai à nossa igreja atendendo aquela revelação. Mas ela ainda está muito apegada a Maria. A história é muito longa e eu vou ser mais simples. E ela não fica liberta daqueles demônios até que ela entende. Quando eu lhe disse que Maria não poderia fazer nada por ela, ela ficou tão irada que ela passou quase um ano sem mais estar conosco na igreja, até que ela entendeu, pela graça de Deus, o papel de Maria. E ela se converteu. No dia do seu batismo, a história é longa, no dia do seu batismo, o maioral do centro espírita e os demais sentaram nos últimos bancos, porque aquele demônio, a pombagira que ela recebia lá, aquele demônio disse, eu vou pegá-la lá dentro do batistério, e ela vai passar vergonha. E a igreja vai passar vergonha. E eles ficaram nos últimos bancos para ver a igreja passar vergonha. E ela foi batizada em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Nada lhe aconteceu, porque ela foi batizada no Espírito. E onde está o Espírito do Senhor, aí a liberdade. Satanás não entra. Foi o que aconteceu em Tessalônica. Eles ficaram tão impactados. Houve um rompimento. Eu vejo onde eu estou, as pessoas não podem, elas não conseguem, elas não têm forças para romper com as festas, com as tradições, não tem. A pressão é grande do mundo espiritual maligno, da família, a pressão é grande. Só mesmo uma intervenção sobrenatural para quebrar isso. Por isso, irmãos, eu e minha esposa, todas as manhãs, nós dedicamos à oração. Porque só o Senhor pode ter misericórdia de Portugal e salvar aquele povo que precisa tanto de Deus. Queridos irmãos, eles se converteram dos ídolos a Deus. Para quê? Com 2 propósitos. Servirdes ao Deus vivo e verdadeiro. Fomos salvos para servir. Deus nos liberta. A conversão é uma troca de senhorio. Você antes era escravo do pecado, escravo de Satanás, escravo do mundo. Agora você continua escravo, mas do Senhor. Mas essa escravidão é a liberdade que nós temos para sermos o que Deus planejou que fôssemos. Nós fomos salvos para servir. Você não foi salvo para instrumentalizar a fé e transformar Deus em seu servo, de transformar os cultos em terapia,
em pensar que Deus existe para me ajudar a alcançar os meus alvos. Os alvos são dele, os planos são dele. E eu pergunto, Deus, onde eu me encaixo no teu plano? O que tu planejaste para eu executar? Nós servimos a Deus, não é ele que nos serve. A oração não é para manipular Deus. Oração, meus irmãos, é para dobrar a nossa vontade, a vontade de Deus, porque a nossa vontade é rebelde. Nós somos orgulhosos, nós somos presunçosos, nós brigamos com Deus. Tem gente magoada com Deus, porque Deus tem que fazer o que a pessoa quer. E Deus tem deixado homens santos sofrerem, e nós achamos que somos melhores do que eles. E não podemos sofrer, podemos sim. O sofrimento faz parte do plano de Deus. Nós não entendemos, não sabemos explicar, mas nós sabemos que Ele é soberano, Ele não erra, Ele é cruel, Ele não é cruel para nos maltratar, Ele sabe lidar conosco. E fomos salvos para servir. Você está aqui servindo ao adorar, mas Deus te deu talentos, te deu dons, bens. Coloque tudo que você tem a serviço, porque você foi salvo para servir. E Ele diz, não só para servir, mas para esperar do céu seu Filho. Não é para esperar Jesus voltar de braços cruzados. É para esperar servindo. E é uma honra. É o maior privilégio. Irmãos, se Deus me botar para limpar os bancos e varrer isso aqui, é o maior privilégio. Os apóstolos apanharam. Levaram uma surra. E sabe como eles reagiram? Eles louvaram a Deus porque eles não se julgavam dignos de apanhar por causa de Jesus. Às vezes, Deus trabalha com a nossa vaidade. O pastor disse, eu pastoreava uma igreja de porte médio, uma igreja com muitos ministérios, e Deus me levou para um lugar com 8 pessoas. E muitas vezes você pode pensar, mas eu prego na televisão, eu prego na rádio, eu prego para tanta gente, eu influencio tanta gente, e Deus diz, você não é nada, você não é ninguém, você não é importante. O importante é a minha palavra. E se você vai servir 8 ou 800, qual o problema? Nós somos servos, irmãos. Irmãos, fomos salvos para servir, onde Deus quer e como Deus quer. E para esperar esse maravilhoso Senhor que foi ressuscitado. Ele nos livra da ira vindoura. A ira de Deus é santa, é pura, é uma reação ao mal que há em mim e há em ti e há no mundo. A ira de Deus só se revela contra o mal. Ninguém precisa ter medo de Deus, porque a ira de Deus é o antagonismo de Deus ao mal. Só ao que é mal. Jamais ao que é bom, que é justo, ao bem, nunca. E essa ira que se revelará, está sendo acumulada para o dia da ira, como diz o apóstolo. Estamos salvos desse dia pela graça. O capítulo 6 de Apocalipse diz que quando o Senhor voltar, as autoridades, os homens correrão para debaixo do túnel Rebouças e vão pedir para que aquela montanha caia sobre eles, porque eles não querem olhar os olhos, a face do Filho de Deus. Vão pedir para morrer assim, soterrados, para tentar evitar olhar, encarar o Filho de Deus, que por eles morreu e sofreu, e eles o rejeitaram. Meus amados irmãos, não há esperança sem Cristo. O apóstolo diz, Cristo em vós, a esperança da glória, a única esperança de participar da glória, de entrar na glória, é Cristo em nós. Ele é a nossa esperança, nele esperamos. E Ele não desaponta, Ele não frustra, Ele não decepciona. Não há ninguém que tenha colocado em Deus a sua esperança e que venha dizer, Deus me decepcionou. Eu peço a Deus que esta igreja aqui, nesse bairro, com milhares e milhões de pessoas, a igreja, meus amados, ela pregue o evangelho com palavras, com poder, com o Espírito Santo, com absoluta convicção, para que as pessoas recebam a palavra e mesmo em meio à dor, elas se regozijem com a alegria do Espírito Santo.
E elas imitem os apóstolos de Jesus, tornem-se modelo a serem imitados pelos demais crentes das outras igrejas e dos outros lugares. Que essa igreja tenha a coragem de trovejar e trombetear a palavra, que você não se omita, que você tenha alegria, onde quer que o colocar, de dizer eu creio e não ter vergonha. Irmãos, eu e todos nós repudiamos tudo que o islamismo e a sua religião, que é um engodo satânico, pode ter. Mas uma coisa é surpreendente. Você vê isso na Europa, não importa aonde estiver, deu a hora de orar, ele ajoelha e ora no meio da rua, não tem vergonha da sua fé. Matar, morrer, eles não têm vergonha. Eu não estou dizendo que está certo nada do que eles fazem. O que eu estou dizendo é que eles orgulham de fazer coisas erradas, mas eles não têm vergonha. E o povo de Deus tem vergonha de chegar numa universidade, no trabalho, e dizer, eu sou cristão, eu creio, né, em evangelho, em família, em virgindade, antes do casamento, eu creio, e confessar a sua fé, porque nós não queremos ser ridicularizados. Mas a alegria do Espírito Santo é maravilhosa. Meus irmãos, o poder de Deus é conosco. A nossa infidelidade nos impede de experimentar as riquezas da graça de Deus. Mas quem sofre pelo Evangelho, experimenta bênçãos do Evangelho. Eu termino a pregação para rapidamente falar um pouco sobre Portugal, contando a história de uma mulher brasileira em Portugal, afastada de Deus e dos caminhos do Senhor, e ela está na sua terra, arando a sua terra, dizendo, quando Deus quer, Deus faz. Quando Deus quer, Deus faz. E chega eu e a minha esposa para visitar. E ela não acredita, porque quando Deus quer, Deus faz. E Deus nos mandou lá para falar para ela de Deus. E hoje é uma serva de Deus na igreja de Jesus Cristo. Perseguida pelo marido já ameaçou bater, já ameaçou divórcio. Esse homem, meus irmãos, ele, por fim, porque ele a ama, isso é visível, ele cedeu e iria levá-la e ficava do lado de fora. Um homem que nunca pisou na igreja, não nos conhece, disse, a sua mulher está aí, eles vão roubar todo o seu dinheiro. E ele é rico. E ele não abre mão de 1 cêntimo. Depois ele começou a entrar e ficava em pé na porta. Depois ele começou a entrar e sentar e dormia durante o sermão. Agora ele entra, senta e ouve a palavra. Já fizemos cultos na casa dele. Os batismos, que eu vou mostrar uma foto, foram feitos na quinta, no sítio deles, né? Lá chama de quinta. E ele já abriu a sua casa para no futuro ser um ponto de pregação. É o Evangelho de Jesus Cristo. Porque quando Deus quer, Deus faz. Porque ele disse, agindo eu, quem impedirá? Deus seja louvado. Queridos, Portugal, em primeiro lugar, pastor, me controle aí o tempo, porque eu sempre esqueço do tempo. Como hoje tem almoço e cantina, e os outros estão em jejum, nós podemos sair mais tarde. Eu serei breve. Portugal, meus irmãos, a realidade da igreja em Portugal. A igreja em Portugal parou de evangelizar. A igreja de Portugal entregou aos missionários a tarefa de ganhar o seu povo para Cristo. Perdeu a ousadia, perdeu a certeza de que Deus pode salvar vidas. Mas a igreja de Portugal não parou de evangelizar, mas não parou de brigar. Não parou de se dividir. Não parou de se desunir. As pessoas brigam por tudo e por nada. As pessoas se desentendem pelas coisas mais irrisórias que vocês podem imaginar. E isso pode ser no meio do culto, na frente de visitantes. A coisa mais difícil do mundo é levar uma pessoa a um culto. Pois se tiver, e se os irmãos tiverem que brigar, eles brigam. E se desentendem. E as igrejas vão dividindo e desunindo, perdendo tempo com besteiras. E a igreja cada vez mais fraca, não evangeliza, também não para de brigar e se desunir. A igreja não aprendeu a graça da generosidade.
a fidelidade nos dízimos e nas ofertas. A nossa igreja tem levantado 600 euros, 500 euros para missões, o que igrejas com 100 membros não levantam, porque se perdeu a paixão. Meus irmãos, isso é muito triste. Nos últimos 15 anos, 1000 igrejas foram fechadas em Portugal. Essa estatística é da Aliança Evangélica Portuguesa. Inclui as igrejas batistas, presbiterianas, pentecostais. 1000 igrejas evangélicas, nos últimos 15 anos, fecharam suas portas. Das 964 igrejas evangélicas, porque batistas deve ter umas 85, se eu não estiver em erro, metade delas, se não for revitalizada, vai fechar as portas. A igreja onde eu estou, Viana do Castelo, passou 15 anos sem ter pastor, porque não há pastores em Portugal. O seminário, há 5 anos atrás, ia fechar as portas. Mas Deus mandou um casal brasileiro, pastor e doutor Alcírio e sua esposa, e eles estão lá dinamizando o seminário. Hoje tem em torno de 60, 70 alunos. Deus está chamando jovens. E eu acredito que isso é um mover do Espírito. Jovens estão indo para o seminário estudar. Eu participo na área de educação teológica, ensinando no seminário. Também atuo nessa área de ensino teológico. A média de idade dos pastores portugueses são 60 anos de idade. A média é de 60 anos. Portanto, os pastores já estão chegando a uma idade próximos da reforma. Eu fui o pastor conferencista do Retiro de Pastores da Convenção Batista Portuguesa. E me pediram, pastor, pregue mensagem, porque os pastores estão abatidos, estão tristes, perderam. Os pastores estão saindo das igrejas para a reforma ou aposentadoria abatidos, tristes. Porque a igreja, meus irmãos, portuguesa, perdeu a liberalidade. Um pastor deu uma vida na igreja, alguém chega lá e eu proponho um aumento de 30 euros para o pastor, vai para a assembleia, e o tesoureiro se levanta e diz, não, eu proponho que se tire 15 euros todo mês do salário dele, porque está todo mundo em crise e o pastor tem que participar da crise. E um homem que deu a vida numa igreja pede aposentadoria porque não aguenta mais. Um pastor deu a vida por uma igreja. Tudo que ele tinha, ele doou. Câncer, morre. A esposa está na casa pastoral, não deu um mês, a igreja disse, olha, tem que sair. E essa mulher sai, meus irmãos, para a rua da amargura, porque o seu esposo pensou em Deus, pensou na igreja, e eles não reconheceram. Mas a igreja não pensou numa mulher em luto, por um homem que deu 20, quase 30 anos da sua vida no ministério. Falta de amor, de generosidade. A sociedade portuguesa é extremamente católica, mas pasmem, mais da metade deles procura o espiritismo. Para eles, nós somos uma seita, uma corrupção do cristianismo. Testemunhas de Jeová, uma seita perigosa a ser evitada. Eles toleram o espiritismo, procuram o espiritismo, mas detestam a igreja evangélica. Falar de Cristo é muito difícil. Eu quase entrei numa depressão em Portugal, porque eu estava acostumado a pregar para muita gente, falar, aconselhar, e eu cheguei lá, eu queria trabalhar, eu queria falar, e não tinha para quem falar. E me disseram, não vá para as ruas, e eu fui para a frente do shopping para falar de Cristo, e eu descobri, é a pior coisa, não faça isso. Traz mais prejuízo ao evangelho do que benefício. Você tem que fazer amizades. E você, para suportar ficar lá, realmente tem que ter ânimo que vem de Deus. Tem que ter muita paciência e muita perseverança. Graças a Deus, Deus me deu uma esposa alegre, vibrante, inteligente. Ela foi estudar, já estudou muita coisa. Ela fez o mestrado, concluiu o mestrado. Lá na universidade, ela testemunhou. Já levou 3 pessoas de lá para a igreja. Fizemos o jantar romântico. E depois, irmãos, de 3 anos, que vai completar agora. Depois de 3 anos ela lutando,
ela conseguiu levar 3 casais que nunca tinham escutado a palavra ao nosso jantar romântico. Mas leva tempo, leva muito tempo. E o fardo é pesadíssimo. Eu digo, Deus, há momentos que eu me sinto tão oprimido que eu digo, Deus, eu não aguento ver tanta gente em trevas, eu quero falar e eles não querem ouvir. Um pastor, a igreja, as instalações eram dentro de uma galeria. Então as pessoas passavam uma vez, 2, 3, quando eles viam uma pessoa passar 5, 6, 7 vezes na frente, é porque a pessoa primeiro está se certificando de que não tem conhecidos, para ela poder entrar. Aí eles disseram, vamos para a rua principal. Aí nunca mais entrou ninguém, porque a estratégia deles era entrar onde ninguém vê. O português não quer ser visto entrando numa igreja evangélica. E no jantar romântico, 5 casais não crentes. Isso é um milagre, irmãos. Foram à igreja. Nós temos usado de estratégias, o jantar romântico, o encontro de casais. E as pessoas vão quebrando as barreiras e dizendo, é assim, como a palavra de Deus é maravilhosa. Um grupo de americanos nos visitou. E eles disseram, como podemos ajudar? O português ama falar inglês e praticar a língua. Se aprende inglês na escola. E se aprende a falar mesmo, mas a fluência depende da prática. E eles fizeram um curso, vamos fazer um curso de conversação gratuito em inglês em 3 níveis, básico, intermediário e avançado. De noite, fomos para a rádio, anunciamos, panfletos na cidade. 7 pessoas foram, isso é um milagre em Portugal. Um homem, engenheiro, doutor em engenharia, professor universitário, autor de 6 livros, extremamente respeitado em toda a nação. Ele foi lá praticar o inglês dele. E no primeiro dia ele disse, eu sou ateu. E de março para cá, todos os domingos ele está na igreja. Comprou uma Bíblia e está lendo. Ele ainda não professou fé. Ele ainda não disse. Ele é muito reservado. Mas para quem se dizia ateu, estar quase 1 ano frequentando os cultos e ouvindo a palavra, Deus está operando. Em Portugal é assim, é através de relacionamentos. Mas, irmãos, o fardo é terrível. Há momentos que eu não aguento, porque eu digo, Deus, eu quero pregar. E Deus em Manaus me deu um treinamento. Durante 4 anos, diariamente, meia hora ao vivo na rádio, Rádio Boas Novas, eu tinha um programa, a igreja tinha um programa que eu dirigia e pregava. E eu pedi, Deus, abre uma porta na rádio. Eu estive agora 10 dias na Inglaterra, pregando em 8 igrejas, 4 na Inglaterra, em Londres e 4 no País de Gales. Lá não pode um evangélico colocar um programa de rádio. Em Portugal ainda pode. A região norte de Portugal tem 0,17% de evangélicos. É menos de 1%. Abaixo de 0,5% da população. Mais de 1 milhão de pessoas. Mas eles ouvem muito a rádio. E eu tenho pedido, Deus, o Senhor me deu esse treinamento. Abre uma porta para a tua palavra. Paulo diz aos Tessalonicenses, eu peço a Deus, orem por mim, e orem para que Deus abra uma porta para a palavra, para que a palavra seja divulgada, para que a palavra seja glorificada, porque quando ela atua salvando, Deus é glorificado pela palavra. E eu fui à Inglaterra pregar e pedir às igrejas lá, nos ajudem a colocar esse projeto na rádio. 1.000 euros todo mês para ter 10 minutos diário para alcançar uma população em torno de 1 milhão de pessoas. 10%. Quanto é 10% de 1 milhão? 100 mil? E quanto é 1% de 10% de 1 milhão? 10 mil? Pois é, se 10 mil pessoas, agora vamos botar 1.000, ouvirem o programa, é mais do que todas as igrejas evangélicas em 10, 15, 20 anos conseguem alcançar. Para os irmãos terem ideia. Levar uma pessoa na igreja é um milagre, que só Deus pode fazer. Então eu tenho pedido a Deus para abrir essa porta na rádio, para pregar a sua palavra. Meus irmãos, a igreja durante 34 anos, ela estava se reunindo, lá se chama de cave. É o porão de um prédio, abaixo do nível da rua,
Todos os que passam de carro ou a pé não enxergavam, porque é muito baixo. Um lugar, irmãos, com muito mofo, com muita umidade. Quando algumas pessoas entram lá, eu ficava todo entupido, eu passava mal. Muita gente entra e sai, 34 anos ali. Eu disse, irmãos, aqui não dá. Vamos dar o passo de fé. Mas, pastor, como? Deus irá suprir. E nós mudamos para um lugar, o pastor Vitor conheceu. 750 euros de aluguel, quase mais do dobro do que pagávamos antes. Irmãos, ali estávamos. E nós começamos a orar, Senhor, a igreja precisa de uma sede. Ela precisa de uma casa pastoral. Quando eu for embora, eu quero passar para um pastor português. E se a igreja não pagar aluguel e tiver casa pastoral, o que ela dava no aluguel, ela pode investir no sustento de uma família. E meus irmãos, uma senhora brasileira, casada com um português, durante 18 anos, todo dia, Deus manda missionário para cá. Ela foi para Portugal. O marido não permitiu mais que ela voltasse ao Brasil. 26 anos sem poder voltar ao Brasil e ver a sua família. E ela orando, Deus, manda um missionário. E ela trabalhando nas frutas, chega o casal de missionários. E através dela começa o trabalho em Viana do Castelo. Esta senhora morreu tem alguns meses, com 94 anos. Já na idade avançada, o marido comprou uma casa, construiu uma casa embaixo de 3 quartos, construiu uma em cima de 3 quartos, e ela pediu, faz um salão grande, porque eu queria orar com as pessoas, e o marido construiu para ela. E meus irmãos, eu falei com uma das herdeiras, a filha, eu tenho uma proposta, é ridícula, é só para quem ama a Deus e ama a igreja. Eu já estou dizendo isso porque você pode se sentir ofendida. Você quer vender sua propriedade por 150 mil. Vende para nós em 60 prestações de 2.500 euros. E ela disse, eu vendo. E meus irmãos, nós demos o passo de fé. Na reunião dos pastores, os pastores me chamaram de irresponsável e de louco ao fazer com que uma igreja que arrecada 600 euros por mês de dízimos e ofertas pague 2.500 euros por mês. Isso foi no dia 1º de outubro. Hoje, de outubro para cá, quantos meses? Outubro, novembro, dezembro, janeiro, fevereiro. Já temos 2/3 do valor da casa. Irmãos, eu mandei cartas para o Brasil, para a Inglaterra, para os Estados Unidos, para Omã, para onde os irmãos imaginarem. E o Senhor moveu corações. E entrou o dinheiro, irmãos, nós já demos 40 mil euros a essa família. Temos 70 mil euros para dar. Reformamos tudo. A Câmara exigirá, na troca de uso de residência para uso de igreja, uma série de obras, inclusive a demolição do salão, que é onde nós nos reunimos. Mas nós quebramos a garagem, a cozinha, estamos fazendo um salão maior, deixei já tudo pago, mão de obra paga, todo o material pago, e eles estão lá trabalhando. Nós reformamos tudo e já temos, irmãos, mais de 2/3 do valor da igreja para dar. Isso é um milagre de Deus, irmãos. E eu estou pedindo a Deus mais um milagre. Senhor, abre essa porta para o Evangelho na rádio. Irmãos, há tantas coisas para falar, tantas histórias de tanta gente, mas o tempo é curto. Eu queria só mostrar umas fotos rapidamente, para os irmãos verem um pouquinho. Pode passar os slides todos, isso? Bem, aqui é a primeira instalação. Ali está minha esposa, minha filha, e essas eram as pessoas. Essa era toda a igreja. Pode passar. Aqui, uma das estratégias, passeio. Levar a igreja para um sábado, e nós fomos no Rio Douro. Aqui é na fronteira com Espanha, esqueci o nome agora do lugar, e assim visitantes não vão para o culto, mas é um passeio, e aí vai para o passeio. E aí nós fazemos devocional, e compartilhamos o Evangelho, e as pessoas vão ouvindo. Então a igreja, tímida, acanhada, acovardada, agora a igreja está aprendendo a ousar, a sair, a dar as caras
porque nós temos um evangelho que leva esperança. Pode passar. A quem honra, honra. Esta irmã, ainda viva, é a primeira, é a esposa do pastor, ela e o marido. Há 54 anos chegaram em Viana do Castelo. Ele morreu ano passado, ano retrasado, aliás. E a igreja nunca havia feito uma palavra de gratidão para essa irmã. E quando nós conhecemos a história, nós a convidamos e ela disse, é um sonho. Deus levou meu marido, teria sido um sonho para ele. Se alguém tivesse dito uma vez, obrigado porque você veio para cá. Sofreram. Todas as vezes que iam para o culto era ovo, tomate, Diospiro. Sabe quem é Diospiro? É caqui maduro, Diospiro. Então, jogavam neles, chegavam sujos na igreja. Esse casal deram a vida ali, anos da sua vida. E nunca tinham recebido uma palavra de gratidão. E ela disse, isso aqui é um sonho. Ali está essa moça bonita. Os irmãos podem acreditar, é minha esposa. É que Deus é gracioso, né? Cega as pessoas para elas não enxergarem a feiura da gente. Olha, pode passar. Aqui é o ministério infantil, não é? Algumas crianças, Dalimar chorava dizendo, Deus nos dê criança. Não tem criança, só tem a nossa filha. E Deus começou a trazer crianças, ficou melhor. E ali está a minha Lígia, nossa filha, e outras crianças. Ali, sábado, aqui é uma tarde alegre. Deus tem abençoado. Pode passar. Aqui é o chá as Déboras, mães de joelhos, filho de pé. Dalimar lidera esse ministério de oração. Ela faz um trabalho fantástico. Eu podia ser bem o diácono, porque ela é uma grande missionária. E ela tem feito um trabalho espetacular para a glória de Deus. E sempre com muita comida, né? Nós aprendemos com os portugueses a comer muito e comer bem. E eles lá em Portugal se come muito e se come bem, né? Está aí o grupo de irmãs, pode passar. Aqui está, irmãos, a propriedade. Quando compramos, estava assim, são 2 casas, lá se chama T3, de 3 quartos embaixo, 3 em cima, e nós já reformamos, pintamos, e agora é a igreja. E lá atrás tem um terreno muito grande lá atrás, muito grande, onde nós queremos fazer projetos esportivos. E até conversando com a irmã Ana, a Débora, que os irmãos conhecem, o Ricardo Chaim, ele foi meu aluno no seminário, e eu disse, Ricardo, socialmente, com exceção dos ciganos, as crianças portuguesas têm esporte à vontade na escola. Então, não tem carente social para você dizer, lá naquela realidade viana, para atrair carentes. Não tem. Mas eles admiram o jiu-jitsu brasileiro. E treinar com um professor de jiu-jitsu brasileiro, hoje está em alta lá na Europa. E eu disse, vem para cá, Ricardo, para nós abrirmos um projeto aqui, agora tem espaço. E ele está orando com a esposa. Quem sabe esse casal vai somar conosco. Pode passar. Aqui também, ali é um culto, um sábado. Como trazer visitantes? Este irmão é médico, ele é reumatologista, e ele fez a palestra sobre osteoporose e o vazio da vida. E depois de falar sobre a doença, o vazio dos ossos e o tratamento, ele fala do vazio da alma dele. Ateu, na Universidade de Medicina, ele encontra Cristo, Cristo preenche o vazio do seu coração, e ele então fez essa palestra com muitos visitantes, irmãos. Aí teve 9 pessoas não crentes. Isso é um milagre, os irmãos não têm ideia o que é ter 9 pessoas não crentes numa igreja. Isso é milagre. Ali é Dia dos Homens, estes músicos, eles são profissionais de uma escola de música, e eu perguntei, vocês tocariam para nós no aniversário da igreja? Sim, eles foram lá tocar e ficaram ouvindo a palavra. O pai do violão, nem sei como fala, toca violoncello, violoncelista, o pai do lado de fora com ódio, com raiva, querendo tirar o filho de lá de dentro, achando que ali era uma seita que iam fazer mal para o filho dele. Eu fui falar com ele, ele quase me bateu, ele foi se afastando com ira, com ódio, mas essas pessoas ouviram o Evangelho, não é? Ali,
Dia do Homem Batista, pode passar. Aqui é no auditório da universidade onde Dalimar fez o mestrado. Nós alugamos o auditório e fizemos as 5 linguagens do amor. E convidamos a cidade, na rádio, por panfleto. E as pessoas têm problemas conjugais, muito divórcio, muita violência doméstica. 2, 3 mulheres são mortas quase que diariamente pelos seus maridos em Portugal. É um dos maiores índices de morte, de violência doméstica, de assassinato de esposas. E encontro de casais, aqui é uma psicóloga falando sobre a depressão, como vencer a doença do século XXI. Portugal é um país também com um dos maiores índices de depressão da Europa. Nunca você pode perguntar a qualquer português, está tudo bem? Vai se indo, vamos levando. Nunca você ouve, bem, vamos vencer. Não, essa palavra é muito difícil de ouvir, é o quadro. Então, através destas estratégias em auditórios públicos e neutros, porque muitas vezes na igreja eles não vão, são estratégias. Pode passar. Aqui foi no Lar Batista, na cidade do Porto. Estas crianças são produto de abusos, de rejeição de pais viciados, tirados das famílias e colocados lá. E a gente vai lá falar de Cristo. Crianças sofridas, muito sofridas. Pode passar. Aqui é um encontro de... a igreja não se envolvia com nada da denominação, é um encontro de mulheres, passeios e outras atividades. Pode passar. Primeiro casamento. Os irmãos estão vendo dessa moça bonita? Ela é negra, ela é pobre e ela trabalhava como balconista como garçonete de um restaurante. O rapaz ali, branquinho, bonito, português, filho do dono, ele se apaixonou por ela. E a família dele toda foi contra. E ela disse, eu sou evangélica. A família dele só casa na igreja católica. E não é na igreja, é uma igreja que há décadas é uma família tradicional em Viana do Castelo. Geração após geração, todos, os avós, os pais, os bisavós, tataravós, só casam naquela igreja. E ela disse, eu caso com você, mas se for um pastor que vai fazer o casamento, eu não caso na igreja católica. E ele, por amor a ela, casou. E ele alugaram uma casa na praia, eu fui lá fazer o casamento. Quando eu disse, meus irmãos, que o casamento, o projeto de Deus é a família heterossexual e monogâmica, meus irmãos, se aquelas pessoas pudessem avançar em mim, elas avançariam em mim de ódio, de ouvir esse tipo de coisas. Mas o evangelho foi pregado. E eles hoje não vão à igreja, trabalham em restaurante, domingo o dia inteiro. É uma luta. Orem por esse casal. Orem muito por esse casal. Pode passar. Aqui são os nossos 5 batismos. A minha filha está ali. E quando eu fui entrevistado na Junta de Missões Mundiais, eles perguntaram, você acha que vai batizar pessoas? Eu digo, sim. Você tem filhos? Eu digo, tem. Então conte que vai ser seus filhos. Mas Deus deu a filha e mais 4 pessoas que foram ganhas para Cristo pela graça do Senhor. Pode passar. Acabou? Acabou, né? Então, meus irmãos, muito obrigado, porque os irmãos têm sido cooperadores. Pastor Vitor, muito obrigado. Orem por nós, continuem nos apoiar. A igreja faça uma viagem missionária para conhecerem a realidade. Vocês falam português, os portugueses amam ouvir, eles dizem, você fala brasileiro.